Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje vai ser sobre o livro Arquivos Serial Killers, Louco ou Cruel. Esse livro é basicamente uma enciclopédia, tudo sobre serial killers, e eu vou contar tudo que eu li pra vocês. Nesse caso, esse vídeo não tem spoiler, porque não é um livro de história. Quer dizer, temos histórias, mas eu vou me aprofundar em outros vídeos pra esse vídeo não ficar muito longo. Então, basicamente, a gente vai saber tudo sobre a anatomia de um serial killer, a anatomia mental. E até física de um serial killer, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas antes eu queria pedir pra você me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, se você não me segue ainda. Curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, ativar o sininho. E é isso, já fez? Então vamos pro vídeo. Esse livro foi escrito pela Ilana Casoy. Ela é uma especialista na área em serial killers. Arrisco dizer que a maior conhecedora de serial killers do Brasil, pelo menos ela é super estudiosa sobre o assunto. Se você não conhece ela, depois dá uma pesquisada, ela é super legal. E eu vou falar um pouco sobre o primeiro livro, porque essa é a minha edição da Dark Side, que inclusive, maravilhosa, não é? Essa edição da Dark Side junta 2 livros em um da Ilana Casoy, que é Serial Killers Louco ou Cruel e Serial Killers Made in Brasil, que é só sobre serial killers brasileiros. Muito incrível, né? Eu sei, mas esse livro vai ser o vídeo da semana que vem, então se inscreve pra não perder. Hoje eu vou falar sobre Louco ou Cruel, que é, como eu disse, uma enciclopédia dos serial killers. Então vamos começar. Pois é, essa edição é muito linda, depois se vocês quiserem eu dou mais detalhes dela no meu Instagram, mas ela vem com 2 fitinhas, porque o livro é extremamente gigante, então precisa de 2 fitinhas pra marcar, e obviamente a Dark Side não erra, então tipo, a edição dele é super linda, cheia de imagens, a questão gráfica, sabe, tipo, ai, é tão pesado que eu não consigo virar. Estão vendo? É muito legal. Essa minha edição, ela foi reescrita. Inicialmente a Ilana lançou o livro acho que em 2008 e essa minha edição de 2012, alguma coisa assim. Então ela escreve um prólogo e tem algumas informações adicionais, algumas entrevistas que ela fez com alguns serial killers que ainda estão vivos. Bom, e a primeira parte do livro é realmente como tudo começa, como uma pessoa se torna um serial killer, aonde começa a violência. E essa foi uma coisa que eu sempre pensei. E a gente analisa o passado dos serial killers, a existência deles, né, durante toda a vida deles, e acho que 99% dos serial killers passaram por algum tipo de trauma, dificuldade ou violência durante a infância. Então, talvez os pais não eram negligentes, não cuidavam do filho, talvez a criança tenha sofrido abuso físico, emocional, psicológico, sexual, talvez a criança tenha sofrido um grande trauma, como a perda de um parente. Todos os serial killers tiveram algum trauma de infância e geralmente é esse trauma que desencadeia essa onda de violência e meio que esse gene do serial killer, porque o livro discute se isso é uma questão genética ou não. Será que as pessoas elas têm um tipo de célula especial, algum elemento químico no corpo que faz com que quando ela se desenvolva ela se torne um serial killer? Ou é esse estalo mental que a criança tem ao se deparar com a grande violência que faz ela se tornar um violentador também? Então esse livro traz esse questionamento. Na minha opinião, se você quer saber, eu não sei. Eu gosto muito desse assunto de serial killers e eu li a entrevista de um neurocirurgião que ele estava estudando o cérebro de serial killers. Então ele fazia ressonâncias e tirava fotos dos cérebros dos serial killers e analisava as diferenças de um cérebro de uma pessoa normal. E aí ele precisava de voluntários para o estudo dele, só que ninguém queria participar, ele não tinha dinheiro para financiar, então ele resolveu pegar fotos dos cérebros da própria família dele. Então todo o filho, a esposa, as outras filhas, todos eles foram fazer ressonância, tomografia, para usarem os próprios cérebros como exemplos durante esse estudo. E ao analisar o resultado, ele notou que um cérebro de um membro da família era exatamente igual ao cérebro, a anatomia de um cérebro dos outros serial killers do estudo, né? E acabou que era dele mesmo. E aí ele faz um relato de tipo, tá, fisicamente, o cérebro de um serial killer é diferente de uma pessoa normal. E fisicamente, o meu cérebro é igual ao cérebro de um serial killer, mas ele relata que ele nunca teve necessidade de praticar crimes, nem esse ímpeto de violência, nem agressividade, nem isso, nem aquilo, e que ele teve uma vida extremamente feliz, numa família super feliz, que tratava ele bem, uma vida estável e que ele não tem isso de matar. Seria então uma mistura física e emocional?
tipo assim, ele tem o gene físico, digamos, a característica física que requer para que a pessoa seja um serial killer, mas ele não passou por um trauma de infância, nenhuma dificuldade ou violência durante o crescimento, e isso não desencadeou nele a vontade de violentar. Então, será que é necessário ter os dois? Será que é necessário não ter nenhum? Será que é necessário ter um, ou será que a junção dos dois torna isso possível? Então, assim, não se sabe ainda, tá tudo sendo estudado, já tem bastante assunto sobre o tema, mas a gente não tem nenhuma certeza. Então a Ilana faz esse questionamento de onde se inicia a violência. E aí temos um capítulo sobre quem é a vítima. E existem serial killers, geralmente as vítimas, elas são escolhas aleatórias. Então pode ser que o cara lá esteja andando, vê uma menina que tipo tá dando bobeira, sozinha, de noite, no escuro, ele pensa, é a minha hora. Pega ela e leva ela embora. Pode ser também que o serial killer procure certos tipos de vítima. Por exemplo, o famoso serial killer Ted Bundy. Ele sempre pegava mulheres do mesmo estilo físico, mesma idade, sempre universitárias. Então era um tipo de fisionomia, uma característica da vítima que satisfazia os desejos mentais dele, né? Os ímpetos que ele sentia. Tinha que ser daquele tipo. E depois se descobriu que essas meninas fisicamente eram muito semelhantes à mãe dele, que era uma pessoa que ele tinha muitos problemas. Então, talvez uma forma dele descontar os problemas que ele tinha com a mãe, escolhendo esse tipo de vítima, entendeu? E ele fantasiava a mãe na cabeça com aquelas vítimas. Então, tanto pode ser pessoas aleatórias, visto pela oportunidade da ocasião, ou pessoas que os serial killers geralmente associam um tipo de característica física. Então, loiras, ou então só morenas, ou então só prostitutas, ou então só homens gays, ou então só idosas. Geralmente, eles têm um padrão. Raramente são pessoas totalmente aleatórias e totalmente diferentes, porque, diferentemente do que muita gente acha, o serial killer não é só o ato físico de matar, de assassinar uma pessoa. Tem todo um processo psicológico, mental e emocional de ele ter esse desejo, essa vontade, as fantasias dele que precisam ser realizadas. E a gente vai chegar nessa parte mais pra frente, mas assim, também é muito mais mental do que físico. Então por isso que geralmente as vítimas seguem um padrão para atender essa necessidade emocional. E como é que é a personalidade de um serial killer? Geralmente os serial killers têm essa necessidade de controle, eles gostam de estar no controle, são extremamente manipuladores, têm a falta de empatia e principalmente eles conseguem se passar muito bem em sociedade. Então geralmente um serial killer, ele não é reconhecido pelas outras pessoas como um matador. Geralmente quando ele é preso e descoberto, as pessoas que vivem ao redor dele, o núcleo familiar e social que ele se encontra, questiona, tipo, meu Deus, mas esse cara, eu trabalho com ele há 20 anos, ele nunca nem elevou a voz pra brigar com alguém. Então o serial killer tem essa capacidade muito fácil de conseguir se envolver na sociedade de maneira muito eficiente. As pessoas não costumam suspeitar. Tanto é que o Ted Bundy, quando ele foi preso, as pessoas teve gente que protestou pra tentar salvar ele, dizendo que era uma injustiça, e ele morreu sendo aclamado por milhares de mulheres que queriam casar com ele e salvar ele. Então assim, ele tem essa capacidade, o serial killer, de ser extremamente encantador, de mentir bastante e de manipular as pessoas ao redor. E aí o livro fala sobre alguns tipos de serial killers, porque não existe o serial killer que pratica somente a violência, tipo, ele mata logo. Tem o serial killer que gosta daquela parte sexual, de estuprar a vítima, ou até ter contato sexual com o corpo já depois de morto. Tem o serial killer que gosta da caçada, o serial killer que gosta da tortura, de ver a vítima agonizando e fazer ela se sentir comandada por ele, controlada por ele. Ele gosta de estar no controle. Então existem vários tipos de serial killer que o livro descreve. O livro descreve os pedófilos que até se encaixam na característica de serial killer quando matam. Existem vários que nem têm interesse em matar a pessoa, mas eles são focados na atividade sexual, mas eles meio que acabam matando para conseguir realizar. Então eles são pedófilos que querem ter relações com crianças, eles matam a criança para poder ter essa relação e acabam se tornando serial killers pela matança, né? E aí tem um capítulo do livro muito legal que chama Mitos e Crenças. E aí ele questiona, tipo, todos os serial killers são loucos? Todos os serial killers são homens?
Todos os serial killers têm aparência estranha? Todos os serial killers têm a mesma motivação? Todos os serial killers têm problemas com a figura feminina? Existem muitos serial killers na sociedade? Então, o livro, esse capítulo, vai respondendo todas essas perguntas. Eu queria poder ler cada palavra desse livro pra vocês, mas não tem como a gente falar de tudo, senão o vídeo vai ter 3 horas. Eu também não vou dividir o vídeo em várias partes, porque senão fica cansativo. Mas se você quer se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo muito que você compre o livro, é bem interessante. E aqui diz que, do que se sabe, né, que os países com o maior número de serial killers conhecidos no mundo é, em primeiro lugar, Estados Unidos. Eu nunca vi uma terra com tanto serial killer, que é irônico, né, porque eles são países de primeiro mundo, têm uma vida muito boa, mas o número de serial killers lá é gigantesco. Em segundo lugar, Grã-Bretanha. Em terceiro lugar, Alemanha. E quarto lugar, França. Ah, Lígia, então você quer dizer que no Brasil não tem serial killers? Que eles são geograficamente estimulados, então só pra parte da Europa e América do Norte que tem serial killers? Claro que não, gente. Inclusive, tem um capítulo do livro, eu acho que até no segundo livro, né, da obra, que fala sobre como é a investigação do FBI e os profiles, que são pessoas profissionais que se dedicam exclusivamente a fazer os perfis dos serial killers durante as investigações, para tentar se aproximar um pouco de como é a vida deles, tentar encontrar lugares em que eles possam estar para tentar descobrir quem é o assassino. E no Brasil, a polícia meio que não leva muito a sério essa questão de serial killer. A gente acompanhou recentemente o caso do Lázaro, e o Lázaro, eu posso dizer por mim mesma, não que eu seja uma especialista, mas com base em tudo que eu li, que o Lázaro ele não é um serial killer. O serial killer, ele tem um modus operandi, ele tem uma assinatura, ele tem uma necessidade mental de cometer o crime. E a gente viu que o Lázaro, ele matou a primeira família e o resto das pessoas ele matou porque ele precisava fugir. E depois foi descoberto que ele estava envolvido com uma facção. E claro que a mídia se aproveitou disso e fez, vendeu o Lázaro como serial killer, mas, gente, se você leu esse livro, você consegue ver que Lázaro não é serial killer. Então, assim, claro que devem existir milhares de serial killers no Brasil que provavelmente foram presos por homicídios ou um homicídio, então nem foram descobertos, porque a gente sabe que a polícia aqui não é muito eficiente e as investigações não são levadas tão a sério e não existe esse estudo aprofundado sobre um serial killer, sobre os profiles, sobre a mente desses assassinos. Então, a gente não tem essa definição muito clara aqui no Brasil, somente em casos muito famosos, que são muito poucos, muita raridade. Então, assim, com certeza pode ser que exista a mesma quantidade de serial killers no Brasil e nos Estados Unidos, só que a gente não sabe nem da metade dos que tem no Brasil. E agora, estatísticas curiosas. 84% dos serial killers são caucasianos, ou seja, brancos. 93% dos serial killers são homens. 90% dos serial killers têm idade entre 18 e 39 anos. 89% das vítimas são caucasianas, ou seja, brancas, e 65% das vítimas são mulheres. Esses dados foram reunidos com base em todos os crimes cometidos por serial killers confirmados. Bom, e aqui o livro descreve também passo a passo de como o FBI investiga os serial killers. Então começa com a matéria-prima para o perfil, quem são as vítimas, qual foi o local que essa pessoa matou, foi roubada alguma coisa, foi crime sexual. Então eles reúnem essas informações para fazer o processo de decisão modelo, ou seja, estabelecer padrões sobre todo o crime. Em seguida tem a avaliação do crime, que é o comportamento da vítima, como é que esse serial killer se comportou, se ele foi uma pessoa organizada, se ele foi desorganizado, a gente vai chegar lá. E aí sim se estabelece o perfil criminal, onde ele trabalha, a idade que ele deve ter, se ele é branco, se ele é negro, se ele é asiático, se ele é rico, se ele é pobre. Então o perfil ele meio que delimita uma ideia dessas informações para a polícia poder focar mais nos suspeitos. E aí, claro, tem toda a investigação e termina com a prisão. Então esse é o método que o FBI nos Estados Unidos segue para investigação de serial killers. Tem bastante coisa sobre psicologia, sobre como a psicologia trata os serial killers e essa investigação importante na mente do assassino. Tem também bastante informação sobre perícia, que eu gosto muito, como é que esses profissionais atuam para conseguir ajudar a polícia a solucionar esses crimes. E agora acho que vamos para a parte mais importante, que é a análise do local do crime. Então a primeira coisa que vocês precisam saber é que todo serial killer ele tem um modus operandi e uma assinatura, e elas são coisas totalmente diferentes, apesar de serem parecidas. Basicamente, o modus operandi é a arma que esse assassino usou, o local em que ele fez o assassinato, o tipo de vítima, né? Geralmente são do mesmo padrão. Então,
digamos, para ficar mais fácil, são os aspectos físicos. Se ele usou uma faca, se ele usou uma tesoura, se ele usou uma arma, se ele deixou sangue, se a vítima era loira ou se a vítima era negra, se ele matou no parque, num lugar aberto, se ele matou numa casa e foi descoberto depois. Então, esse é o modus operandi. O modus operandi, ele pode variar em qualquer cena do crime. Então, o serial killer, ele pode começar matando com uma faca mulheres idosas. E aí ele muda e na sua próxima vítima ele resolve matar com uma tesoura um homem adulto. E na próxima vítima ele resolve usar uma arma numa criança. Então o modus operandi ele pode estar sempre em mudança, ele pode mudar, até porque quanto mais crimes o assassino faz, mais seguro ele se torna, mais consciente das ações, então ele toma mais cuidado, ele vai ficando mais experiente em como lidar com as provas e os DNAs que ele deixa na cena do crime. Então, o modus operandi pode mudar sempre. Agora, a assinatura é uma coisa que não muda. É o que eu falei que é mais do intelecto do serial killer. É o que define uma pessoa, um serial killer, que não mata só por matar. Mata porque tem uma vontade, um desejo intrínseco na mente, uma fantasia que precisa ser saciada. Então é muito comum que os serial killers eles peguem troféus das suas vítimas. Por exemplo, matou uma mulher, ela estava usando um anel. E aí ele pega esse anel e guarda na casa dele. Aparentemente, ninguém avista suspeita porque que tem um anel na casa dele. Mas esse anel, toda vez que ele olha, ele se lembra do momento que ele matou e isso dá prazer pra ele. Então é uma maneira de ter uma assinatura. Tem serial killer que grava o assassinato e fica vendo as fitas. Tem serial killer que corta cabelo, leva roupa, deixa uma mensagem, deixa um símbolo. Tem o assassino do Zodíaco que sempre deixava um símbolo. Então assim, cada serial killer tem uma assinatura e essa assinatura ela não muda. Ela começa de um jeito e ela termina do mesmo jeito, porque é o que está intrínseco, é o que ele não consegue mudar. É o que faz ele ter a vontade de matar, porque acho que o serial killer, por mais que ele tenha essa vontade, ele queria ser uma pessoa normal, ele não queria precisar matar. Mas é isso que faz com que ele precise, entendeu? É a assinatura dele. E agora vamos para uma parte interessante. Vocês sabiam que existem principalmente dois tipos de serial killer? O organizado e o desorganizado. Eu vou falar aqui os tópicos que o livro ele organiza, sendo organizado primeiro e depois o desorganizado. Então, o organizado tem inteligência média para alta e o desorganizado, inteligência abaixo da média. O organizado é metódico e astuto e o desorganizado é capturado mais rapidamente. O organizado não é realizado profissionalmente e o desorganizado tem um distúrbio psiquiátrico grave. O organizado tem a educação esporádica e o desorganizado, contato com instituições de saúde mental. Provavelmente foi internado anteriormente com algum tipo de problema psiquiátrico. O organizado, ele é socialmente competente. Ele é antissocial, certo? Mas ele é de uma personalidade psicopata que faz com que ele consiga se esconder em meio à sociedade. Já o desorganizado, ele é socialmente inadequado, ele não consegue manter essas aparências para as outras pessoas. Então ele geralmente se relaciona só com a família mais próxima, e talvez nem isso. O organizado tem preferência por trabalho especializado e esporádico. Ou seja, geralmente profissões que enalteçam como macho, já que a maioria são homens. Então, barman, motorista de caminhão, trabalhador de construção, policial, bombeiro, paramédico, são profissões muito recorrentes de serial killers. Não quer dizer que seu amigo do trabalho seja, tá? É só um dado. E os desorganizados geralmente geralmente atuam em profissões que não têm nenhum contato com o público, tipo lavador de pratos, manutenção, esse tipo de coisa. O organizado, ele é sexualmente competente. O desorganizado, sexualmente incompetente. É uma curiosidade, é que muitos serial killers têm dificuldade com disfunção erétil. Tipo, não conseguem terminar uma relação sexual ou nunca tiveram uma experiência. Os organizados nascem em classe média alta e os desorganizados nascem em classe média baixa. O organizado tem disciplina inconsistente na infância. Ou seja, a infância foi difícil, mas não foi terrível. Já o desorganizado, não. Teve uma disciplina severa na infância, foi extremamente difícil, até porque geralmente vem de pessoas mais pobres, então, claro que a dificuldade aumenta ainda mais. O organizado tem a cena planejada e controlada. A cena do crime vai refletir na sua ira de maneira controlada.
ou seja, na forma que ele usa as cordas, as correntes, algemas, mordaças da vítima. E já o desorganizado tem a cena do crime totalmente desorganizada, tende a deixar DNA para trás, pegada, a própria arma do crime, e isso geralmente facilita para que eles sejam pegos mais rápido. O organizado tem as torturas impostas à vítima, que foram exaustivamente fantasiadas. Então, como ele premedita o crime, ele já pensou exatamente como ele quer fazer, exatamente aquilo que o satisfaz, então ele já tem uma ideia e premedita as torturas que ele vai fazer. E o desorganizado, ele não tem nenhuma ou pouca premeditação. Ele pode ser que ele esteja andando e do nada deu vontade de matar, ele pega a primeira pessoa que aparece, ou ele já sabe que quer matar, ele sai de casa à procura de uma vítima, mas ele também não se organiza mais que isso. Ele acha alguém e observa como o local pode ajudá-lo a cometer esse crime. O organizado tem um temperamento controlado durante o crime. E o desorganizado geralmente tem um temperamento ansioso. Então, tem relatos depois que eu vou contar pra vocês de serial killers que estavam lá na cena e aí toca o telefone e ele se desespera, porque ele não estava preparado, ele ficou ansioso com esse acontecimento inesperado. Então, é um exemplo de serial killer desorganizado. O organizado locomove-se com o carro em boas condições e viaja muito. Ele muda sempre de lugar para tentar despistar os locais, né, para espaçar os locais dos crimes. E o desorganizado, em geral, não tem carro, mas ele pode ter acesso a um, seja do trabalho ou de algum amigo ou familiar. O organizado traz a sua arma e seus instrumentos, e o desorganizado, em geral, utiliza uma arma de oportunidade, o que tem na mão. Então ele invade uma casa, entra na cozinha e pega a própria faca da cozinha da vítima. O organizado não, ele leva os seus utensílios, ele cuida muito bem dos seus utensílios e volta com eles, para não deixar na cena do crime. O organizado, para ele, a vítima é uma completa estranha, em geral mulheres com traços particulares ou apenas uma vítima conveniente que apareceu numa situação que ele consiga usar. E o desorganizado é uma vítima que é quase selecionada ao acaso, como eu falei pra vocês. Ele tá andando, olha pra mulher e fala, é ela. Por alguma razão, o psíquico dele manda que é ela, então ele não tem essa premeditação. O organizado tem a vítima, tortura a vítima e faz com que a morte dela seja dolorosa e lenta. E o desorganizado, ele mata e domina a vítima rapidamente, faz uma morte rápida, uma emboscada. Porque se ele é desorganizado, ele só tem o ímpeto de matar, ele só faz. O organizado não, ele tem mais aquela coisa psicológica de controle do momento de fazer a hora que ele vai matar, é todo um ritual, então em geral ele demora mais. Aqui tem mais exemplos de desorganização, tipo crimes brutais com extrema violência, overkill, que são ferimentos maiores, tipo ferimentos que são mais do que o necessário pra matar. Tipo, então você mata a pessoa com uma facada, o cara deu 15 facadas. Tipo, isso é um exemplo de overkill. Geralmente o rosto da vítima é espancado de forma severa, tipo, querendo desfigurar ou desumanizar ela, ou então coloca uma máscara, uma venda. Os desorganizados tendem a fazer isso. O organizado frequentemente estupra a vítima e domina ela, tipo, com ameaças ou, sei lá, amarras. E o desorganizado geralmente só ataca a vítima sexualmente após a morte dela, porque ele não tem esse controle emocional de mantê-la presa sem com que ela esteja morta. O organizado tende a usar mais álcool durante o crime, o desorganizado não. Então o livro descreve várias estatísticas que foram comprovadas entre a diferença de um serial killer organizado e desorganizado e como isso influencia nos crimes e na personalidade deles. E aí a gente entra na parte do livro da Galeria do Mal, que eu acho, pensando bem, que eu vou deixar para um próximo vídeo do canal. Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e a Galeria do Mal conta a história dos serial killers mais famosos que a gente tem no mundo, né? E eu acho que seria interessante eu contar a história de um ou dois pra vocês. Se vocês quiserem, podem deixar nos comentários, eu posso contar mais depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar também, eu me consulto aqui no livro. E esse livro é realmente muito interessante, porque ele não... Claro, na Galeria do Mal ele descreve os crimes, é bem pesado, não recomendo essa leitura se você é menor de idade ou muito sensível, mas a parte do estudo, do questionamento de louco ou cruel é extremamente interessante, ainda mais se você gosta de psicologia, de criminologia, de polícia, essas coisas todas, é muito legal ler e entender um pouco sobre o assunto, onde nasce a violência, quando ela termina, como ela é feita e como existem pessoas tão más no mundo, infelizmente. Então é isso, esse foi o livro.
Vai ter bastante conteúdo no canal sobre esse livro, afinal, olhem o tamanho, eu não consigo fazer um vídeo só sobre ele de jeito nenhum. Então fiquem ligados no canal, ativem o sininho para acompanhar, não perder nada. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. E se você gosta desse assunto, eu vou dar uma dica para vocês. Eu sou viciada num podcast que chama Modus Operandi, que é um podcast super legal que fala só sobre true crimes e conteúdos cinematográficos e séries e coisas da cultura pop que falam sobre isso. Então, vou deixar o link na descrição para quem quiser ouvir. É muito legal. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!